O governador do estado, Raimundo Colombo, anunciou na manhã de hoje uma série de medidas para controlar os gastos públicos e aquecer a economia catarinense. O governo quer extinguir 3 empresas públicas deficitárias. Estão na lista a Codesc, Companhia de Desenvolvimento, a Coab, Companhia de Habitação, e a Bescor, Corretora de Seguros do BESC. A estimativa é de uma economia anual de 42 milhões de reais. O processo de extinção prevê um plano de demissão voluntária para os 144 servidores dos 3 órgãos. O projeto de lei para a extinção da Codesc e da Coab foi enviado hoje à Assembleia. A extinção da Bescor já tem autorização dos deputados. Se tivesse uma função que é relevante e dependendo, mesmo assim teria que fazer ajuste. Mas a verdade, e os estudos apontaram isso, hoje não tem atribuições. Se tivesse, seguramente seriam mantidos como foram mantidas outras empresas, porque tem uma gama de atribuições interessante. O governador anunciou hoje pela manhã também que vai manter em dia o pagamento do salário de novembro, que vai pagar até o dia 14 de dezembro a segunda parcela do 13º e que vai antecipar o pagamento do salário de dezembro para o dia 21 de dezembro. Uma injeção de pouco mais de 2 bilhões de reais na economia catarinense. Tudo antes do Natal, tudo para aquecer a economia e, é claro, para gerar maior arrecadação aos cofres públicos. Na medida em que o Estado antecipa, ou pelo menos em 21 dias, coloca 2 bilhões e 100 milhões na economia através do pagamento em dia e antecipado da folha de pagamento, isso ativa a economia e gera confiança. O ano de 2016 foi muito difícil, está sendo muito difícil. 2017 a nossa previsão é que ele seja melhor, mas apesar disso nós vamos conseguir honrar com todos os compromissos, né? Por isso que você esteve lá hoje pela manhã. Exatamente. Complementando, Iudiana, a matéria do Franzoni, eu diria o seguinte: foi enaltecido pelo secretário da Fazenda, Antônio Gavazzoni, que dos 27 estados brasileiros, apenas 6 não aumentaram impostos. Entre eles, Santa Catarina, que vai continuar nessa postura e, segundo o próprio Gavazzoni, isso é fundamental para novos investimentos no estado. E, nesse contexto, ele tem conversado, tem tido uma agenda permanente com empresários de fora do país e aqui também brasileiros. Outra questão a destacar é que, nesse ano, enquanto os investimentos no Brasil ficaram na casa dos 5%, aqui em Santa Catarina, em 16%. E aqui tivemos o menor desemprego do país, 4,1%. E o governo considera que a renegociação das dívidas a partir da iniciativa de Santa Catarina, que acabou beneficiando todos os estados brasileiros, foi a grande vitória do ano de 2016. Quando os investimentos aqui em Santa Catarina foram de 2 bilhões de reais. Muito bem, temos também a informação de que na virada do ano, informação do próprio governador, que na virada do ano a intenção é apertar ainda mais o cinto, contenção de despesas para poder atravessar o primeiro semestre. Ele conversou ontem com o ministro da Fazenda, o governador, com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que está confiante que já no segundo semestre a economia brasileira comece a reagir e isso favoreceria, sem dúvida nenhuma, todos os estados brasileiros. Outro detalhe também, para demonstrar, Iudiana, que o ano de 2016 foi muito difícil, a inflação foi de quase 9% e o crescimento da arrecadação, da receita de Santa Catarina ficou abaixo dos 4%. E Santa Catarina sempre foi o estado com melhor arrecadação do país. E isso demonstra muito claramente a situação que vivem os demais estados. E mais informações logo mais no SBT News, né? Inclusive no campo político, o governador fez revelações interessantíssimas e vamos acompanhar no SBT News, deixando claro o governador que o PSD deve ter candidato, sim, ao governo do estado.